já comentar e ver como esse Atlético pode encarar a equipe do River. Lembrando, terça-feira é Copa Libertadores, é virar a chave, mais ou menos por aí, né, Cláudio? Boa noite. A gente viu realmente uma comemoração de time que tá indo para uma final parecido com uma comemoração de título, né? Porque pelo contexto que virou o jogo, né? Um dia com muita chuva no Rio de Janeiro, gramado pesado, o Atlético sai atrás do marcador, né, Rubens? Num lance ali de pênalti, um lance infantil até do Otávio, teve que buscar, teve que ir atrás, e uma classificação que para muitos poderia ter sido mais tranquila, se tornou dramática pelo que a gente viu no jogo, né? Quem tá no YouTube já tá vendo aí os melhores lances da partida. Um jogo que eu acho que até pelas condições climáticas, né, Rubens, foi de poucas chances claras para os dois times, né? Sim. O Atlético acabou sendo prejudicado pela condição do tempo, mas de certa forma, até você que estava no gramado, Cláudio, e para você que também está nos acompanhando no YouTube da Itatiaia, tá vendo algumas marcas, né, no gramado, um queimado, né, em todo o gramado de São Januário, mas aparentemente apenas o queimado, não é um gramado que acabou atrapalhando, é apenas a chuva mesmo que pesou pro Atlético nesse sentido. O gramado não estava ruim, né? Para jogo não estava ruim, estava feio, né? Visualmente feio, mas para jogo não estava ruim. E temos que destacar, a gente falava ali antes, né, em off, que muita chuva e o gramado suportou bem, né, a drenagem. Suportou bem, né, Edu? Sem dúvida, é que fica pesado, né? O gramado fica pesado, escorregadio, os caras caíram muito durante o jogo, mas a expectativa daquele gramado ruim, da bola travar. Ele tava mais feio do que ruim. Então, e se tiver atrapalhado por conta da chuva, do peso, foi pros dois times, você não tenha dúvida disso. Mas o grande problema, para mim, ontem, no jogo em São Januário, foi a forma com a qual o Atlético entrou. Eu destacava aqui durante a semana, né, a questão do regulamento. Você vai com uma vantagem, você não pode jogar pela vantagem. Você tem que jogar com a vantagem. É diferente você jogar pela e com. Pela vantagem, eu acho que o Atlético entrou jogando pelo regulamento. Vou jogar pelo empate. O meu jogo aqui vai se desenvolver segurando e cozinhando o adversário, tocando bola sem ser agressivo. Em momento algum o Atlético foi agressivo no primeiro tempo. E esse time do Atlético, ele é bom quando ele é agressivo, quando ele agride. E acabou sofrendo um gol um dos únicos erros do sistema defensivo do Atlético. O sistema defensivo do Atlético ontem se comportou muito bem. Foi um grande jogo da defesa do Atlético. Não é fácil segurar o Verrete, cruzamento na área. Foi um grande jogo da defesa do Galo, com um erro individual, aliás, infantil, do Otávio. Cara, esse é o tipo do pênalti que não existe mais em época de VAR, sabe? Você colocar o braço naquela bola, não tinha necessidade, a defesa estava montada. Se ela passa do Otávio ali, certamente um dos companheiros dele tirariam aquele cruzamento, mas enfim, aconteceu. E aí o Vasco faz 1-0 ainda na primeira etapa, né? O Vasco, ele pulveriza a vantagem que o Atlético tinha. A males que vem para bem. Quando o Atlético perde a vantagem, ele volta pro jogo, aí ele passa a jogar com o regulamento, que já não tinha mais vantagem, ou seja, ele com mais posse de bola, ele começa a ser um pouco mais agressivo. E aí ficou um bom jogo, né? O jogo do segundo tempo acabou sendo melhor, o Vasco teve suas oportunidades, o Atlético também. E além do sistema defensivo, do meio para frente, eu acho que o grande jogador do Atlético foi o Paulinho. Muita movimentação, era o cara que coordenava a equipe dentro de campo, estava em todos os setores. Aliás, foi muito elogiado pelo técnico do Vasco, citou o Paulinho, foi muito elogiado pelo técnico do Atlético, pelo Hulk, por toda a imprensa nacional. O jogo que fez o Paulinho foi talvez até os 38 minutos era o único destaque do Atlético lá na frente. Mas aí apareceu um cara que desde 2021... O Hulk desde 2021 é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro, assim, com larga vantagem em relação... E uma regularidade de decisão. Exatamente, eu acho que o jogador que mais se aproximou do Hulk de 21 pra cá foi o Suárez na primeira etapa, mas o jogo era controlado, até o pênalti idiota cometido pelo Otávio, né? Aí depois disso, o Vasco diminui a intensidade, parecia que o Vasco também estava muito satisfeito com o 1-0. Opa, fizemos 1-0, vamos pros pênaltis, é tudo que a gente quer. Muito. E foi levando, até o momento que o Atlético faz o seu gol, o gol de empate, e como o Atlético cometeu um erro, e foi esse erro que custou o gol do Vasco, dificilmente ele cometeria outro erro, e ali no prazo de 10, 15 minutos, que era o que restava com os acréscimos, e o Atlético foi levando o jogo. O Vasco tentou ali numa abafa, bola aérea, mas o Atlético se comportou muito bem, porque a defesa se comportou muito bem
durante a partida. Agora a classificação é muito merecida. A gente teve... Pelos 180 minutos. O jogo de São Januário teve o Vasco ligeiramente superior, mas acho que teve muitos momentos de equilíbrio. E o jogo de Belo Horizonte, o Atlético foi muito superior, né? Apesar do Vasco ter saído na frente, o Atlético fez um grande primeiro tempo, aí no segundo tempo tem aquele gol perdido pelo Batalha, enfim, pelos 180 minutos a classificação do Galo, ela é muito merecida. Você viu assim também, Cláudio, até no vestiário, né, na véspera do jogo, o elenco do Atlético tentando e colocando em prática, né, não entrar talvez na empolgação do torcedor, né? Que esgotou lá os 600 ingressos, né, em São Januário. Teve aquela luta para comprar o ingresso, teve muita gente, inclusive, que comprou a passagem pro Rio, foi pro Rio sem ingresso. Você deve ter presenciado. Muita gente. Muita gente. A gente tava encontrando com o pessoal ali em Copacabana. Arruma o ingresso, Cláudio. Eu vim, mas não vou poder ir ao jogo, vou ter que assistir num bar. Então muito atleticano foi pro Rio, mas não pôde ir ao estádio, né? E muitos colegas da imprensa também do Rio, viu, Edu e Rubens, lamentando porque esse jogo era por Maracanã, né? O pessoal, sem dúvida. O pessoal falou, é um jogo grande, todo mundo, por exemplo, a imprensa fica muito exprimida ali em São Januário, é tudo muito difícil, né? Pra todo mundo. Pela grandeza do jogo, né? O Vasco ia ganhar muito mais grana, né? Muito mais. Ele apostou no que ele tinha como Caldeirão, arma, né? No Caldeirão. Inclusive ontem lá na chegada do ônibus, o spray de pimenta subiu da polícia porque tem um portão do ônibus, né? Ali em São Januário, a torcida fez aquela rua de fogo. Quando o ônibus foi entrar, muita gente não tinha ingresso, quis entrar junto com o ônibus. Aí a polícia teve que jogar spray na turma do Vasco lá. Aí você sabe, mesmo com spray, muita gente entrou sem ingresso ali, viu, Rubens? Muita gente pulou ali o cara vai e entra, né? Naquela confusão toda. Mas, assim, tem que se exaltar. A torcida do Vasco realmente fez um papel muito bonito ontem, debaixo de chuva. Mas a torcida do Galo também, né? Também. Fez muita festa, como sempre, né? Os atleticanos lá em São Januário fazendo uma festa enorme. E sem dúvida nenhuma, agora de novo no Rio de Janeiro, né? Contra o Flamengo aí no Maracanã, mais possibilidades para o torcedor do Galo. Com certeza os ingressos estarão esgotados, eu não tenho dúvida nenhuma, porque Galo e Flamengo no Rio, se é jogo de ida ou de volta, qualquer jeito, a massa atleticana estará presente em grande número. E é num domingo, né? Então o torcedor pode ir na sexta, passa o final de semana no Rio de Janeiro, pega uma praia. E mineiro pega a praia chovendo, nublado ou com sol. Então pega uma prainha, vai pro jogo e volta. Hoje a turma deve ter rendido lá no Rio, viu? Deve. A gente recebeu sábado, vários relatos da torcida do Atlético comemorando. Agora, Cláudio Rezende, o elenco até depois do jogo foi na torcida, né? Parabenizar pela festa também, por todo o apoio, por não ter desistido, acima de tudo, o Atlético no jogo de ontem. A escalação, Rezende, você que tá no dia a dia, teve surpresa ali, o Rubens e Arana, né? Que eram grandes surpresas até chegarem até ali, mas o Atlético ficou segurando a informação, né? A gente sabe como é. O Rubens e o Arana trabalharam forte e o técnico Milito, eu tinha essa informação, tanto que eu fiz a pergunta pra ele. Na quarta-feira eu perguntei: Milito, você conta com o Arana e com o Rubens? E ele se mostrou otimista, né? Lá contra o Fortaleza. Falou: olha, os caras estão recuperando bem, vamos voltar em Belo Horizonte e vamos analisar. O Atlético segurou até na véspera a informação, os dois viajaram. E um detalhe, né? Jogaram os 90 minutos e não reclamaram de nada, não. Os caras conseguiram competir bem. E você pode até me ajudar, que me fugiu a palavra utilizada pelo Milito na coletiva, no pós-jogo. Não sei se foi sua pergunta, mas alguém perguntou sobre Rubens e Arana de novo, né? Ontem. E ele usou a seguinte palavra, algo como necessário, né? Necessário. Ele falou que é uma dupla que vem jogando e chamou que aqueles dois por aquele lado se tornaram necessários. Um para o outro. Não, e pro time, porque o Atlético perdeu o Zarate, perdeu o Bernard e ele encontrou nessa dupla a necessidade do lado esquerdo. Ele ainda tem peças para fazer o lado esquerdo, mas... Cara, você chega numa final dessa, numa fase semifinal, um jogo grande desse, decisivo... Você tem que contar com seus melhores jogadores. A mesma coisa vale para a semifinal da Libertadores contra o River Plate. E você tem outras peças no elenco. O Igor Gomes, por exemplo, é um cara muito útil. Mas não é jogador para esse tipo de decisão, partida, né? De partida. Então, por isso eu acho que o Milito usou essa palavra, não sei se foi essa ou algo nesse sentido, de tornaram-se necessários. O Rubens e Arana juntos pelo lado esquerdo. E ele tem razão. O lado esquerdo do Atlético, se não me engano, Edu, foi o grande problema do Atlético na temporada, né? Até pela lesão do Arana. Na verdade... E a lesão do próprio Rubens também. Quando você fala problema é em termos de lesão, não em termos de falta de qualidade. Pelo contrário, né? Porque o lado esquerdo do Atlético... o lado esquerdo do Atlético é muito forte.
O lado esquerdo do Atlético com todo mundo é Alonso, Arana e Zaratio. É um lado muito forte, com o Paulinho podendo cair por aquele lado, com um dos volantes podendo fazer a cobertura por ali. Então, cara... E nas finais tem chance de ter, né? Porque o Atlético tá trabalhando forte para ter o Zaratio no jogo de volta contra o River. Pra terça agora tá muito em cima, viu, Rubens e o Edu? Mas pra outra terça, que vai ser antes, né, dos duelos contra o Flamengo, já há uma expectativa do Zaratio, aí ele já ganha essa opção e tanto, né? Pra esse jogo contra o River, o Atlético tem outros 2 reforços que eu acho muito bons, que são o Fausto e Daverson. Eu não sei se o Milito vai mudar alguma coisa do que entrou em campo contra o Vasco pro jogo contra o River. Eu gosto muito dessa formação que teve em campo contra o Vasco, mas existe uma possibilidade dele desmanchar a dupla, entre aspas, dupla Rubens e Arana, para ter o Daverson. Ele citou o Daverson nessa resposta, inclusive, aí. Exatamente. Ele falou pra terça a gente tem o Daverson, entendeu? Que foi uma formação muito interessante naquele segundo tempo contra o Fluminense, deu muito certo. O Daverson tá vivendo um momento muito bom, cheio de confiança. Pro jogo de ontem, o Daverson seria ideal, né? Seria uma peça fundamental, mas não tinha. Sim. Então, pro River Plate tem. Então, ele tem mais opções. Ele pode desmanchar esses 2 pela esquerda, Rubens e Arana, ainda assim vai ter um lado esquerdo muito forte. E você tendo o Daverson, cara, eu contra o River Plate iria com o Daverson. Por quê? Porque você traz o Hulk para uma segunda linha. Você tira do Hulk a obrigação de trombar com o zagueiro. Sabe o que o Léo Pelé fez com o Hulk ontem? Vai fazer com o Daverson, né? Vai fazer com o Daverson. Arruma aí outro Galhardo para tentar parar o Hulk. E vai ter Hulk e Paulinho numa linha ali, chegando com o Daverson à frente. Então, pra mim, o jogo contra o River terça-feira, talvez a grande sacada seja a presença do Daverson, pra ele, Daverson, ser o Hulk de São Januário. Sim, fazer o trabalho sujo. Exatamente. E claro, tem um jogador de área, que é muito bom, finalizador, cabeceador, tem uma ótima bola aérea. Pelo tipo de jogo também contra o River. Exatamente. E aí, cara, você tem estrela também, né? Tem muita estrela, é impressionante. Pra decisão, o cara entrou e fez os gols. Não, o Daverson é impressionante como tem estrela, né? E aí você tem numa segunda linha Hulk, Paulinho, tendo o Daverson ali, podendo o Hulk virar o comandante de ataque. Então as possibilidades são muitas. Melhora muito o cenário para esse jogo contra o River Plate, que é um time bem melhor que o Vasco da Gama. Então é importante o Atlético ter mais opções diante de um adversário que é mais forte, que é muito bom, que sabe jogar a competição, que é um gigante também da América do Sul, o River. E aí é o que o Cláudio falou, você prepara o Zaratio pro jogo da volta em Buenos Aires, que já é coladinho no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, seja lá onde for, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Você joga no dia 29 a semifinal de Libertadores e no dia 3 você decide a Copa do Brasil, quem sabe com uma das peças mais importantes do Atlético, o Zaratio. O foco do Atlético Mineiro agora passa a ser o River Plate pela Copa Libertadores. Terá o primeiro jogo na Arena MRV e depois decidir fora no Monumental de Nunes essa vaga para a decisão da Copa Libertadores. O Atlético já está na decisão da Copa do Brasil e agora busca também na Libertadores chegar na decisão. E isso aí é muita alegria para o torcedor do Atlético Mineiro. O Atlético pode conquistar aí esses 2 títulos na temporada ainda e eu acredito que o Atlético consiga. A equipe está jogando muito bem, está chegando muito legal e pode também eliminar o River Plate. Vai ser um jogo totalmente diferente do que foi contra o Vasco, principalmente por decidir fora de casa, mas acho que o Atlético tem totais condições de se classificar contra o River, ainda mais fazendo aí uma boa partida dentro de casa. Por isso, contará com o apoio do seu torcedor os 90 minutos. Será importante repetir o que fez contra o Fluminense na Libertadores, né, na classificação, onde a torcida apoiou o tempo todo, fez uma festa muito linda e dessa vez creio que não será diferente. Então é isso aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações para receber os próximos vídeos e deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho.